Vou esperar os cachorros passarem. Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aí no título, hoje a ideia é a gente sentar aqui e conversar sobre como que anda a minha preparação para o Campeonato Paranaense de Powerlifting da IPF. E para isso eu separei algumas perguntas que vocês me mandaram lá no meu perfil do Instagram sobre a minha preparação e eu vou responder elas aqui ao longo do vídeo, enquanto eu vou conversando um pouquinho melhor para vocês como que anda aí os meus treinos, quais são minhas expectativas para a competição e tudo mais. E só para situar vocês um pouquinho melhor, faltam 9 dias para a minha competição, eu vou competir no dia 6 de abril lá em Curitiba e agora é 28 de março e eu já finalizei, digamos que os meus treinos mais pesados da preparação e agora é praticamente descanso e repouso. Vou continuar treinando relativamente pesado, mas nada tão pesado quanto já foi nos últimos dias, nas últimas semanas, beleza? E bora lá então começar. Eu vou começar com a pergunta aqui do Bigode Lifting, que é o Gustavo Matos, um aluno meu. Você anda batendo PRs insanos. Olha os cachorros. Vamos lá de novo. Você anda batendo PRs insanos durante essa prep. Está mais ansioso do que o normal para o meet? Na verdade, eu estou muito empolgado sim para a competição. Talvez é uma das competições que eu esteja mais empolgado por conta de ser em um lugar diferente, né, em Curitiba, que eu nunca fui, e por conta de ser uma federação diferente. Eu vou competir a primeira vez na IPF, que é uma federação testada e uma federação que eu sempre sonhei competir. Então eu acho que é algo que sim me deixa bastante empolgado. Eu tenho que tomar cuidado, que às vezes eu estava olhando para cá, mas eu tenho que olhar para lá. Tá, mas enfim. Continuando aqui respondendo o Bigode Lifting. Mas isso, por outro lado, por estar mais empolgado e tal, não necessariamente me deixa mais ansioso em um sentido negativo da coisa, ou seja, eu não estou muito nervoso, muito estressado com isso, porque essa preparação eu realmente fiz tudo como deveria ser feito. Eu acho que eu dei tudo de mim e ao mesmo tempo o planejamento ficou muito inteligente. Eu mesmo estou montando os meus treinos há algumas semanas, então eu gostei muito do resultado. Eu acho que a preparação que eu fiz, onde eu fiquei mais forte no final dela, sem tanto desgaste, eu acho que eu vou conseguir transferir muito bem isso para a competição. Então realmente é uma competição que ela ficou muito redondinha, digamos assim, deu resultados até melhores do que eu esperava, e isso me deixa muito confiante. E essa confiança que eu construí nessa preparação, do tipo eu realmente consegui fazer o que tinha que ser feito, consegui seguir o plano, deu tudo certo e tudo mais, faz com que então eu diminua esse meu nível de nervosismo, ansiedade, por justamente estar muito mais tranquilo, por estar mais confiante, tá? Então assim, estou mais empolgado que o normal? Sim. Estou mais nervoso ou mais ansioso em um sentido negativo da coisa? Isso não, tá? Isso eu realmente estou bem tranquilo, eu estou com uma mentalidade muito boa para essa competição e parece que a cada competição que eu faço isso vai melhorando, digamos assim. Eu vou me tornando uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura, e eu acho que isso é muito importante para você como atleta também. Eu acho que às vezes o excesso de ansiedade, nervosismo pode prejudicar, assim como também você não ficar nervoso nem sequer um pouquinho ansioso na competição também pode ser algo ruim, tá? Então tem que saber controlar. Eu sou uma pessoa que geralmente fico tranquilo semanas antes, mas no dia anterior e no dia começa a bater um pouco de nervosismo, mas ainda, né, como eu digo, eu tenho que saber balançar. Então a maior parte dos meus pensamentos ainda são positivos, ainda são em relação a estar bem seguro e confiante por ter feito uma boa preparação, né? Eu gosto muito de pensar antes de competir, durante o aquecimento e tal, as semanas anteriores também, né, pensar naquele aspecto de, pô, eu treinei muito tempo para isso, eu treinei muito duro para chegar até aqui, eu estou preparado para isso. Não é algo que você cai lá de paraquedas de maneira aleatória, não, você faz toda uma preparação para aquilo. Então, se você fez toda uma preparação é porque você vai chegar lá preparado. Essa pelo menos é a ideia e é isso que eu tento, né, pensar comigo mesmo. Vamos lá, continuando então. A gente teve duas perguntas aqui que são praticamente iguais, a do Lucas Natan e do Diego, que é basicamente perguntando se eu senti alguma dor, algum desconforto em algum movimento, alguma articulação e tudo mais. E sim, por onde que eu começo? É uma lista grande, tá? Vamos lá. No começo do ano, em janeiro, eu fiz praticamente um bloco inteiro apenas agachando high bar, porque eu estava com muita dor no braço e no cotovelo, então eu não conseguia fazer muito bem low bar, estava sendo bem sofrido, então eu tive que dar uma pausa nele. Então essa já foi nas primeiras dores que eu tinha, mas depois desse período de high bar e também fui no fisioterapeuta, ele me prescreveu alguns exercícios de antebraço e tal, essas dores não incomodaram mais. Tive também agora no começo de março e finalzinho de fevereiro alguns desconfortos no meu peitoral direito, fazendo supino, estava bem difícil, até hoje está um pouquinho dolorido quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu sinto um pouco de desconforto aqui. Reduzi um pouco o volume de treino, um pouco a frequência, antes eu estava fazendo supino 4 vezes na semana, eu reduzi para 3, comecei a tentar me recuperar melhor em relação a dormir melhor, comer melhor e tal, e isso foi passando. Hoje já não estou sentindo desconforto no treino, apesar de ainda não sentir 100%, mas enfim, é um relato que eu acabei sentindo.
Joelho eu acabei sentindo também, isso foi muito estranho, já faz alguns meses que eu tô sentindo uma dor no meu joelho direito, às vezes no dia a dia, às vezes só para agachar, às vezes só no aquecimento, mas não é nada que me prejudique, tá? Mas é uma dor que ela tá ali e não me impede de fazer nada, mas ela tá, e ela não está melhorando como eu achei que deveria melhorar, então após a competição eu vou ter que provavelmente dar uma cuidada nisso, tá? Mas agora eu não consigo contornar muito, porque não é uma fase que eu posso reduzir muito volume, reduzir muita intensidade, era pelo contrário, né? Final de preparação a gente até sobe muita intensidade. Então vamos ver como é que vai ser, mas não é nada que me assuste, porque realmente não me atrapalha de nada, mas é um desconforto que está, né, um presente ali, então a gente tem que cuidar para não piorar. Além disso, deixa eu ver, que articulações mais a gente tem no corpo? Ombro não sinto dor, punho também não, quadril não, em algumas preparações já, mas quadril não. Lombar, não tem como esquecer da lombar. Lombar eu acho que é o que sempre me persegue, cara, sempre me persegue. Mas depende muito de como que é a minha rotina, né? Ultimamente minha rotina tá muito inativa. Algumas semanas atrás eu tava dando mais passos no dia, tava caminhando mais, planando, a gente saía mais e tal. Ultimamente não, sabe? Então eu tô muito tempo sentado, muito tempo deitado, porque eu trabalho em casa e eu treino em casa e sabe, eu faço quase tudo em casa, eu só saio praticamente para ir no mercado, então, e nem vou no mercado todo dia, então isso é uma culpa minha, sabe, eu sei que eu deveria melhorar isso e sempre que eu não tento melhorar, a minha lombar reclama, e não foi diferente dessa vez, né, então hoje mesmo estou com a lombar bem dolorida, a semana foi bem sofrida, eu fiz o meu agachamento mais pesado na terça e, nossa, ficou bem dolorida a minha lombar. No começo de janeiro também tive isso e aí tive que reduzir um pouco a intensidade e o volume ali dos treinos, ficar um pouco mais ativo e logo melhorou. Agora, como já está perto de competição, não tem muito o que fazer, mas assim, é uma dor muscular. Eu sei que ela é muscular, sabe? Eu não consigo me recuperar tão bem nos treinos quando eu fico mais sedentário no dia a dia, digamos assim. Mas é isso. Logo eu vou melhorar, tô já ansioso, digamos que para a próxima competição, para começar a acrescentar mais cardios na semana, começar a fazer mais mobilidade de novo, caminhar mais, enfim, realmente melhorar esse aspecto. Mas fora isso, assim, nada grave, sabe, nada do tipo assim, você teve essa lesão que você não conseguiu nem treinar por várias semanas, não tive nada em relação a isso, né, na minha preparação, só pequenos desconfortos, mas isso acaba sendo quase que normal, né, em uma carreira de um powerlifter. Outra coisa também que eu esqueci de comentar, que o Bigode Lifting até comentou ali que eu andava batendo bastante PRs, né? Esse é um ponto que eu preciso comentar com vocês. Na preparação, a gente tem um momento que a gente digamos que vai se preparando, a gente vai conduzindo os treinos para você ter um pico de performance ali perto de competir, para ter uma noção do seu nível de força e logo depois tentar, né, alcançar, digamos, um pico maior no dia da competição. Esse, digamos, pico maior de treino, né, que vai ser menor do que o da minha competição, mas é relevante, aconteceu nessa semana. Então na terça eu fiz o agachamento mais pesado, na segunda o meu supino mais pesado e no sábado passado, na verdade, o meu levantamento PR mais pesado. Em todos eles eu consegui bater PR, então meu agachamento foi 185 quilos, o meu supino 114 quilos e o levantamento terra 245 quilos. Vou pedir para o editor colocar aí na tela, só queria realmente atualizar vocês, para quem de repente não me segue lá no Insta e não vê eu postando muito nos stories, nos reels e tal, já ficar sabendo, tá? Foi basicamente essas as minhas melhores marcas na preparação até agora e estou bem confiante para fazer mais lá no dia da competição. Vamos lá, dando continuidade. Do Santos perguntou, há quanto tempo de preparo? Acho que quanto tempo de preparação, certo? Foram 4 meses. 4 meses praticamente. Eu não gosto de pensar, né, em, por exemplo, assim, agora eu vou entrar em preparação e faltam, por exemplo, 8 semanas. Nas últimas 10 semanas eu vou entrar em preparação, algo assim. Não, eu considero que eu já iniciei minha preparação no final da minha última competição. Então, por exemplo, eu competi hoje, na semana que vem já iniciei minha preparação para a próxima. É isso que eu gosto de pensar. E então, 4 meses desde a última vez que eu fiz, né, os testes de carga máxima. Então, 4 meses de preparação. Não sei, Fernando, sei lá. Lança nessa, mas você usa porcentagem de uma RM como base ou apenas RPE, ou os dois? A minha prioridade nos treinos são o RPE, tá? É o RPE, então ele é a base do treino ao ponto de, por exemplo, se eu quero fazer um RPE 6 e eu senti que aquele peso ficou mais pesado que um RPE 6, eu vou regular o peso para se adequar ao RPE 6, vou diminuir. Se de repente era para ser um RPE 6 e ficou abaixo disso, eu vou aumentar o peso para chegar no RPE 6. Então a prioridade é o RPE. Porém, em muitos exercícios eu vou e tento utilizar uma referência de percentual. Então, por exemplo, eu quero fazer 3 repetições de RPE 6. Eu gosto muito dessa tabela aqui, eu vou pedir para o editor colocar na tela, o RPE Chart, que ele me ajuda, ele me dá um norte
de qual peso mais ou menos eu vou utilizar para chegar nesse RPE. Então, principalmente na primeira e na segunda semana do bloco, eu gosto muito de utilizar o percentual também como uma inspiração, digamos assim, como um norte, mas a prioridade é de fato o RPE. A não ser nessa preparação que eu testei uma coisa um pouco diferente, é o deadlift. O deadlift, especialmente nos singles, eu não dei muita bola para o RPE. Eu meio que fui indo por cargas fixas, tipo assim, eu quero terminar com esse peso na última semana e vou começar com esse aqui. E vou fazer ali mais escadinha, digamos assim, a cada semana. Por quê? Porque é muito difícil estimar os singles, né, o RPE de singles no deadlift. Eu tenho uma característica de que geralmente a minha segunda, terceira repetição elas saem até mais fáceis que a primeira às vezes. Então fica um pouco difícil de pensar apenas em RPE no deadlift. Então eu vi alguns atletas fazendo isso também, né, alguns atletas dando prioridade na verdade não dando tanta prioridade ao RPE no deadlift. Decidi testar nessa periodização nesse bloco que eu gostei. Mas enfim, a maior parte do tempo é RPE. Os acessórios também só RPE e tal. Vamos lá. O Azeredo perguntou: qual a maior diferença de uma preparação entre bodybuilder e powerlifting? Então, não é uma pergunta sobre a minha preparação em si, mas ainda assim eu vou responder. Eu já competi no powerlifting e no bodybuilding, né? Então tenho um pouco de experiência aí nos dois. A maior diferença eu acho que é o foco. Então no bodybuilding o foco maior nas últimas semanas ela parece que fica mais na dieta. A dieta, dependendo de como você faz a dieta, você pode ter um resultado muito diferente. E no powerlifting eu acredito que isso aconteça com o treino. Então, por exemplo, assim, se um bodybuilding treina de qualquer jeito, muitas das vezes ele pode ter um resultado bom ainda assim. No powerlifting não. Então no powerlifting a importância do treino eu acredito que ela seja um pouco maior. A estratégia que você vai seguir no treino, a inteligência que você vai ter no treino, ela acaba sendo um pouco mais relevante. No bodybuilding eu vejo que onde acontece, digamos que a maior magia, digamos assim, as maiores estratégias, o maior foco é na dieta, porque o treino realmente não tem muito o que fazer de diferente, tá? Geralmente você mantém algo muito parecido com o que você já estava fazendo. Então eu acho que essa é a maior diferença, sabe? Um powerlifting, por exemplo, que faz uma boa preparação, tem uma boa competição, geralmente ele teve um bom treino, sabe, ali nas últimas semanas também e tal. Agora, um bodybuilder, geralmente, né, essas maiores mudanças que ele vai ter no resultado e tal, advém de uma estratégia bem interessante, bem inteligente de dieta. Eu acho que essa é talvez a maior diferença, né, porque são objetivos diferentes. O bodybuilder, ele quer ficar super seco, ele não tá ligando tanto para performance, ele perder performance do treino não é tão relevante para ele, porque a prioridade é realmente ficar mais seco, manter a massa muscular, né, ter um shape estético, e no powerlifting isso não é verdade, né, a gente se preocupa mais com a performance. Então, a abordagem é diferente. Vamos lá para a próxima pergunta. Chilton Bueno perguntou: como você divide seus treinos de força da semana? Cara, esse é um tema legal, tá? O meu treino, ele é feito em 5 dias da semana. Eu treino segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Então, nas quintas e nos domingos são meus dias de descanso. E como que eu faço a divisão? O editor vai colocando aqui na tela, tá? Na segunda-feira, eu faço meu supino principal, meu supino primário, né? Meu supino mais pesado da semana, com acessórios de peito, ombro e tríceps. Então, por exemplo, um crucifixo, uma elevação lateral, um tríceps na polia, etc. Na terça-feira eu faço o meu agachamento competitivo, que seria o meu agachamento lobar e o meu agachamento mais pesado da semana, com acessórios de membros inferiores e costas. Então, por exemplo, eu estava fazendo o Belk Squat, aquele agachamento com cinturão e barra fixa. Nas últimas semanas, na verdade, eu tirei o Belk Squat para tentar aliviar um pouco o meu joelho e também porque ele já não era mais tão relevante na periodização, já que eu estava começando a subir muito a intensidade do agachamento, mas normalmente é algo ali de membros inferiores e costas. Antes do Belk Squat, por exemplo, eu estava fazendo um búlgaro nas semanas de janeiro e tal, então essa era a estrutura. Na quarta-feira eu faço o meu terra secundário, então apesar de ser meu primeiro terra da semana, ele não é o meu terra mais pesado, é o terra com aquela pegada de snatch, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre, e depois eu faço uma variação de supino, que seria o pin press, que é o supino onde eu desço e praticamente repouso a barra nas travas de segurança um pouco antes de chegar no meu peito, e depois dessa pausa que eu faço na trava de segurança, eu tiro o peso, digamos que do zero, e com isso eu consigo enfatizar mais a potência, a fase concêntrica do movimento. E eu fazia também algumas semanas atrás alguma coisa de exercício de bíceps e também o RDL com halteres, mas eu tirei os isolados de bíceps e o RDL com halteres nas últimas semanas, pensando em tentar já dissipar um pouco da fadiga para chegar melhor na competição. Então, ali cerca de 2 a 3 semanas antes de competir, eu já começo a tirar, digamos, acessórios que eu já não acho tão relevante. Optei por praticamente só manter ali os exercícios de costas, porque esses músculos não são tão exigidos nos outros lifts, né? Então, por exemplo, se você agacha pesado, faz um terra pesado, faz um supino pesado, não necessariamente vai ter um estímulo significativo para as dorsais, para as costas no geral, como fazer uma
uma puxada ou uma remada. Então costas foi o único grupamento muscular que eu mantive praticamente os acessórios aí até o final da preparação, até porque eles não interferem de forma significativa nos outros lifts, né? A não ser talvez uma remada livre, mas eu não costumo fazer ela, eu faço com o peito apoiado no banco, acho que funciona melhor para não sobrecarregar a lombar. Na quinta-feira, então, como eu disse, é o day off, é descanso. Na sexta-feira eu volto a fazer agachamento, agora o meu agachamento é secundário, meu segundo agachamento da semana ele é um pouco mais leve e eu tenho feito com a barra SSB, aquela barra que segura na frente. Antes de chegar essa barra, que eu comprei ela recentemente, eu estava fazendo high bar com a barra alta. A ideia é simplesmente fazer um segundo agachamento na semana, mas sem sobrecarregar tanto os membros superiores, para não voltar aquela minha dor no braço e no cotovelo que eu comentei. Faço também nesse dia outra variação em supino competitivo e também alguma série de supino Larsen. Então eu estava fazendo supino Larsen, né, em outro dia da semana, mas aí devido àquele desconforto no peito e tal, eu preferi juntar ele com algum treino e aí diminuir a frequência geral do supino para 3 vezes na semana, e deu muito certo para o meu desconforto no peito. Então eu praticamente mantive o volume e a intensidade que eu estava fazendo, só que em vez de fazer 4 supinos na semana eu comecei a fazer 3, praticamente ele segunda, quarta e sexta. E para esse dia de sexta é só isso, só o agachamento SSB, o supino competitivo e o supino Larsen. No sábado eu retorno a fazer levantamento de terra, agora o meu levantamento de terra sumou, o meu levantamento de terra competitivo, né, o principal da semana, o mais pesado, e depois dele exercícios de costas, apenas isso, apenas ali uma variação de puxada, como por exemplo barra fixa, uma remada com o peito apoiado no banco, e é só isso aí no dia de sábado. Então é uma divisão bem tranquila, você não vai ver muitos exercícios em cada dia, mas ainda assim são treinos longos, porque é bastante séries, bastante intervalo de descanso, principalmente por estar utilizando cargas maiores aí no final da preparação, e é isso, tá? 5 vezes na semana. Na segunda, recapitulando, é supino e acessórios. Na terça é agachamento e acessórios. Na quarta-feira é terra com supino. Na sexta-feira é agachamento com supino. E no sábado, né, apenas levantamento terra. E eu tenho bastante facilidade em me recuperar de um dia de agachamento e um dia de terra no dia seguinte, sabe? Então, para mim funciona muito bem. É uma estratégia que já faço há bastante tempo e realmente dá muito bom. Mesmo com a lombar um pouco dolorida, não interfere tanto, eu consigo lidar super bem. Muito mais do que se fosse provavelmente no mesmo dia, porque quando é no mesmo dia agachamento e terra, para mim me quebra mais do que se fosse no mesmo dia, porque quando eu coloco agachamento e terra junto na mesma sessão, me deixa mais quebrado do que separados, mesmo que seja em dias seguidos, sabe? Então para mim funciona muito bem. O Pandão perguntou, qual a sua maior dificuldade na preparação? Na verdade, eu não sinto tantas dificuldades na preparação, talvez seja até um pouco contra-intuitivo, porque normalmente a galera fala, né, que chegando ali final de preparação é muito cansativo e tal, mas eu vejo por uma outra perspectiva. Normalmente o que eu faço na rotina se torna até mais fácil durante a preparação. Por quê? Exemplo, hoje eu tenho que treinar, eu tô com um pouco de preguiça, não dormi tão bem e tal. Cara, quando eu tô perto de competição, eu não penso nem 2 vezes. Eu nem sequer penso que hoje eu não estou me sentindo bem, eu já sei o que tem que fazer, eu vou lá e faço. E em preparação também é muito mais fácil eu tentar me dedicar melhor ao sono, porque eu sei que isso vai afetar a minha performance. É muito mais fácil eu seguir uma boa dieta, porque eu sei que isso vai me ajudar no treino. Então, de uma maneira geral, ter um objetivo e estar perto dele, por exemplo, vou competir daqui X dias, daqui X semanas, me deixa, na verdade, com mais gana, com mais sangue nos olhos para fazer o que tem que ser feito. Então, apesar de estar às vezes mais cansado fisicamente, de fato, pela intensidade dos treinos, enfim, o que eu estava falando é isso, tá? Então, eu na verdade sinto que perto de competir eu estou mais motivado e isso faz com que as coisas se tornem até mais fáceis de serem seguidas, digamos assim. O que talvez é algo que seja bem difícil é o seguinte: dosar o hype que você coloca em cima dos treinos. O que eu quero dizer? Como vocês acabaram de ver, eu tenho, por exemplo, 3 supinos na semana. O meu supino do dia 1 é o mais pesado, os outros não são tão pesados. E é difícil, às vezes, você entender que mesmo que você queira, mesmo que você esteja na garra, mesmo que você esteja motivado para competir, você não pode dar o seu 100% literalmente em todas as sessões de treino. O mesmo exemplo é, por exemplo, do agachamento. Eu faço um agachamento pesado na terça e outro agachamento mais leve na sexta. Se o da sexta eu tentar fazer o mais pesado possível, tentar, né, ir o mais motivado possível em relação a querer bater PRs, querer colocar o máximo de peso possível e tal, pode interferir no meu agachamento, né, principal da semana seguinte. Eu posso não me recuperar tão bem, isso pode afetar o resultado. Então, entender que tem dias que propositalmente é para ser mais leve, dias propositalmente que é para ser mais pesado, é uma das coisas que é muito difícil durante uma preparação para uma competição, porque a gente tem muito aquela sensação de que quanto mais a gente se dedica e quanto mais pesado a gente treina, quanto mais a gente faz, melhor, mas isso não é totalmente verdade em uma periodização, em uma preparação de powerlifting. Então eu acho que essa é uma das grandes, né, dificuldades, e eu associo muito a entender isso como um dos principais responsáveis pela minha evolução nessa preparação, porque nas outras preparações eu sempre treinei, por exemplo, 2 terra na semana, e os 2 eu sempre tentava fazer muito pesado, ao ponto de às vezes o que era para ser mais leve sair uma performance melhor do que o terra que era para ser mais pesado, entende? A mesma coisa no
agachamento, a mesma coisa do supino. Então nessa periodização, sabe, eu sentei, refleti, pensei e falei, pô, esse dia aqui ele não é o dia principal. Se eu for errar nesse dia aqui, eu quero que seja, né, um erro para menos e não para mais. E isso me ajudou muito, porque daí eu chegava mais fresco, digamos assim, mais preparado, mais disposto, mais bem descansado nos dias que realmente eram mais relevantes na preparação, sabe? Então, acho que esse entendimento é algo que é difícil e pode ser visto como talvez uma das maiores dificuldades da preparação, ao meu ponto de vista. E para finalizar, a última pergunta aqui do Felipe: melhor estratégia de desidratação para perder os quilos finais? Bom, eu não estou, né, acima do peso, acima da categoria de peso, pelo menos não nessa preparação. Essa é a primeira preparação, na verdade, que eu faço, que eu já estou com peso batido, então eu não vou precisar fazer nenhum corte de água. Mas, assim, se fosse dar uma dica, que eu acredito que você perguntou mais nesse sentido, é o seguinte: normalmente a estratégia que a gente vê a galera seguindo, os atletas, é fazer alguns dias de hiperidratação. Por exemplo, 3, 4, 5 dias bebendo muito mais água do que você está acostumado. Você pode, de repente, tomar o triplo de água que você está acostumado. Ou então tem uma fórmula que às vezes a galera faz, que é, se não me engano, 100 ml vezes seu peso corporal. Algo perto disso. Por exemplo, um indivíduo de 80 quilos beberia algo perto de 8 litros de água nessa hiperidratação. Se eu não me engano, é algo assim. Você pode pesquisar na internet, tem os protocolos bem facilmente aí para você encontrar. E aí você faz essa hiperidratação, e aí no dia anterior da pesagem você geralmente bebe água, bebe um pouco menos de água e somente até cerca de 16 horas da pesagem. Depois você praticamente corta toda a água. Tem também outras manipulações que geralmente a galera faz além da água, que seria o gut cut, que seria basicamente fazer o corte de resíduos, né, que você tem no seu corpo. Então, por exemplo, jogar a densidade calórica lá para cima e o volume de alimento lá embaixo. Exemplo, em vez de comer um pratão de arroz, feijão e carne, que vai ter, sei lá, 600 calorias, vai te deixar bem saciado, você vai comer, sei lá, uma barra de chocolate, que vai ter as mesmas 600 calorias, mas vai, né, pesar quase nada no seu corpo, vai te encher menos volume. Então, na balança isso dá diferença. Então, você ainda tem o mesmo consumo calórico, você ainda vai ter energia, só que você não vai ficar tão pesado. É outra estratégia que a galera segue e dá bastante resultado. Geralmente se faz os dois juntos, né? E bom, eu acho que é isso, tá? A gente conseguiu falar bastante sobre a minha preparação, sobre as competições no geral. Para finalizar, na verdade, eu quero falar um pouco melhor sobre as minhas expectativas para essa competição. Basicamente elas são muito boas, tá? Eu ainda não sentei para montar certinho a minha estratégia de competição, minhas pedidas e tal, mas assim, uma das coisas que eu quero muito fazer é os meus 250 quilos de terra. Tô bem confiante, eu acho que eu consigo fazer até mais já, mas eu não quero arriscar, digamos assim. Então eu tô indo para buscar esses 250 de terra. O agachamento supino eu ainda não montei exatamente o plano, mas eu acho que vai ser algo perto de 190 quilos de agachamento e 115 de supino. Vamos ver como é que vai sair lá na hora, vamos ver como é que eu vou estar me sentindo também. Ainda tem alguns dias de treino, querendo ou não, a gente não pode descartar, né, se eu vou estar me sentindo muito melhor ou se eu não vou estar me sentindo muito bem. Tem que ver como eu vou estar me sentindo no dia também, mas eu acho que as minhas expectativas são mais ou menos essas, tá? É uma competição que eu quero ir para validar o máximo de pedidas possível, se conseguir fazer 9/9. Por quê? Porque não é a principal competição do ano. Muitos atletas não vão ir nessa competição porque acabaram de competir no Brasileiro da IPF. Então eu sei que a competição que vai ser mais acirrada, que vai ter mais adversários, que vai ser a mais difícil mesmo, vai ser de novembro, que eu quero ir lá em Curitiba. Então eu quero, digamos que, né, nessa competição ter essa experiência, fazer minha estreia na IPF, fazer uma boa estreia, mas deixar um pouquinho no tanque. É isso que eu gostaria para realmente dar o meu 100%, o meu 105%, digamos assim, em novembro, que eu sei que vai ter bem mais adversários. Eu acho que vai ser a maior competição de fato do ano do Paraná, ok? E bom, é isso aí, então, espero que vocês tenham curtido. Se vocês ficaram com alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa também sobre minha preparação, sobre meus treinos, estou aqui embaixo nos comentários, sempre disponível para vocês, tá? É só comentar que eu vou responder todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal caso não esteja inscrito, ativa também o sininho e deixa o seu like aqui embaixo. Valeu!